Tudo bem contigo nessa noite? Feliz, amados, em poder estar aqui. Estava comentando com o pastor desta igreja. Eu sou ouvinte desse trabalho. Sempre quando eu não estou na minha igreja, congrego ali na Presbiteriana Renovada, como já fui apresentado aqui com o pastor Nivaldo Luiz. Eu moro aqui a 2 ruas e o som chega na minha casa nítido. E quando eu estou lá, eu estou ouvindo a mensagem, os louvores, me sentindo aqui juntamente com os irmãos. E nós podemos entender o grande impacto, a grande força que tem quando nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas não estão aqui, mas certamente em algum lugar estão ouvindo a palavra do Evangelho. Isso é muito bom. Continue pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui mais uma vez para cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus. Pela família Lima, que confiou a mim estar aqui ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Família que eu conheço, que tem um grande carinho, congregaram comigo ali na Presbiteriana Renovada. Estamos ali pela misericórdia do Senhor fazendo a obra do nosso Deus, e Deus tem nos honrado naquele lugar. Deus, Ele é fiel, meus amados, fiel. Vamos colocar de pé, amados, aleluia. Fazer uso da palavra do Senhor Jesus. Quando foi me feito o convite, aleluia, se tinha possibilidade de eu poder vos ajudar aqui, de estar ajudando a irmã, em trazer uma palavra para a amada igreja, eu falei, irmã, eu vou orar ao Senhor. Porque eu congrego na Presbiteriana Renovada, amados, mas tenho algo no meu coração, uma chama que queima de se pregar o Evangelho. Eu falei, eu vou pedir permissão ao meu pastor, primeiro. Se ele falar vai, eu vou. Porque uma das coisas que eu aprendi no meu ministério é ser submisso ao meu pastor. E conversei com ele, ele de pronto, não vai fazer a obra do Senhor. Foi lhe dada a oportunidade, pregue a palavra, fale a verdade. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando estava eu orando ao Senhor, buscando uma direção, uma palavra para que eu pudesse vos ministrar aqui nessa noite, o Senhor me levou a este texto. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Aleluia. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Aleluia. O que eu sentia estando lá na minha casa era verdadeiro. Aleluia, como é bom nós ouvimos a palavra do Senhor e sentimos o Espírito Santo de Deus queimar no nosso interior. Quando nós ouvimos uma palavra diretamente do trono da graça. Aleluia, porque eu prezo muito, amados, pela verdade, pela palavra do Senhor, que é a verdade, a profecia viva e falada. E tenho convicção, pelo que tenho acompanhado, tenho passado aqui várias vezes, acompanhando esse trabalho de longe. E no meu coração um desejo de estar aqui um dia, e o Senhor preparou esse dia. Eu costumo dizer, amados, que o Senhor Ele sabe todas as coisas. O culto de hoje é para hoje. Aleluia, Deus marcou este dia. Deus marcou este momento para que eu pudesse estar aqui vos ministrando a palavra do Senhor. Esteja certo, quem não veio perdeu a bênção. Porque o Senhor Jesus, Ele trabalha da maneira que quer e usa quem quer da maneira que quer. Ele é Senhor de nossas vidas. Aleluia. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 a seguir. Diz-nos assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Aleluia. E pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo o enchente bateu com ímpeto, aleluia, sobre ela, correndo naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve não praticou. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, e outras traduções falam sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu-lhe com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Soberano Deus e eterno Pai, eu louvo e exalto a Ti, meu Pai querido, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor Deus tem me dado de ministrar a Tua santa e gloriosa palavra. E creio, Senhor Jesus Cristo, que aqui estão a igreja, aleluia, os Teus filhos com o coração preparado para ouvir uma palavra, Deus, que venha diretamente do trono da graça. Fale conosco, Senhor, de maneira poderosa, ministra os nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui transformados, renovados pelo poder da Sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. Poder sentar, meus amados.
Estamos diante de um texto muito conhecido por toda a igreja, dos leitores da palavra do Senhor. Texto esse, amados, que fala poderosamente ao nosso coração quando meditamos na sua palavra. Mensagem essa, amados, quando foi escrita pelos discípulos de Cristo, aleluia, tinha endereço certo. E nós podemos ver nitidamente, entender o ministério de Cristo. Quanto o Senhor Jesus Cristo, amados, ao separar ali os 12 discípulos para fazer a tua obra, ministrando a palavra da verdade, ensinando aqueles homens, caminhando juntamente com Cristo, aqueles homens, para aprender com o próprio Cristo, a maneira que eles deveriam se comportar para se pregar o Evangelho, como eles deveriam se comportar, amados, diante das situações que eles iriam enfrentar por onde passassem. Essa era a realidade de Jesus Cristo. Se nós formos olhar o contexto do ministério de Cristo, nós vamos entender, amados, quanto Cristo foi perseguido por simplesmente falar a verdade, por anunciar a verdade aos escribas, aos fariseus, aqueles que não tinham nenhum compromisso com a verdade. Mas Jesus Cristo ensinava 12 homens, e nós olhamos na Bíblia e vamos ver o chamado de cada um de maneira específica. Jesus Cristo chamou a cada um, não porque, aleluia, tinham graus superiores, não. Deus, Ele sabe todas as coisas, e foi pontualmente escolhendo um a um, porque cada um tinha um coração especial, cada um tinha uma chamada especial para Cristo, a qual faria grande diferença nesta terra. Ali estava Jesus Cristo, e nós sabemos que após o chamado, amados, daqueles 12, aleluia, um monte próximo ao mar da Galileia, e nós lemos ali uns versículos atrás acerca do sermão da montanha, do monte, segundo algumas traduções, e Jesus Cristo estava ali ensinando aquele povo, porque se nós formos olhar, amados, o Cristo, aonde Ele estava no teu ministério, quando foi passando a ser conhecido, o seu nome era glorificado, as vidas iam sendo curadas, libertas, porque Jesus começou a mostrar o porquê Ele foi enviado por Deus, e as pessoas começaram a adorá-lo, a andar, segui-lo, por onde Ele ia, e os milagres seguiam a Cristo, não porque, amados, haviam muitos outros que estavam ali, simplesmente para observar, para olhar quem é aquele que estava se dizendo, se passando pelo Filho do Cristo, porque queriam pegar a Cristo de qualquer forma, tentaram pegar Jesus Cristo por várias vezes, em mentiras, em contradições, mas Jesus sempre se cuidou, amados, em falar a pura verdade, e mostrar quem Ele verdadeiramente era, o que Ele tinha vindo fazer nesta terra. E Ele estava, Jesus, ensinando a sua palavra. Quando nós olhamos ali também, amados, Mateus, no capítulo 7, versículo 24, ele também relata acerca desta parábola. E nós podemos observar, amado, o que ocorre sobretudo pela distinção, além dos destinatários que ouviram os profetas. Mateus escreve, amados, para um grupo de judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas aos gregos e helenos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Ambos estavam ali juntamente com Cristo, ouvindo aquele sermão de maneira atenta. Os dois estavam ali, mas escreveram suas cartas. Ambos tiveram uma visão um pouco diferente, porém o recado era o mesmo, que eles queriam entregar acerca de Jesus. Eles estavam ouvindo uma palavra naquele monte, a qual o Senhor expressava o seu coração. Jesus Cristo estava ali mostrando aproximadamente 1 ano e meio do seu ministério, pregando a palavra com amor, com carinho, ensinando aquele povo o caminho correto. E Jesus Cristo, por várias vezes, no sermão daquele monte, uma multidão de aproximadamente 5.000 homens que estavam ali ouvindo a palavra, e Jesus falou sobre tudo, aleluia. Jesus pregou sobre tudo naquele dia, e os discípulos estavam ali atentos. Podemos ver claramente, amados, que os discípulos, aleluia, o discurso de Jesus naquele dia, proferidos, amados, por ambos os discípulos, levando a mesma mensagem: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o grande Deus. Podemos ver claramente, amada, a diferença de outras parábolas referidas pelo próprio Cristo, tendo em vida aproximadamente 40 palavras no livro do Senhor, muitas delas dirigidas aos seus discípulos. Nesse dia Jesus falava a uma grande multidão ao final daquele sermão.
Jesus, amados, nós encontramos relatando várias vezes acerca de algumas parábolas, porque nós entendemos ao ler a Bíblia Sagrada, que dependendo da situação, do local onde eles estavam, da cultura daquele povo, Jesus falava através de parábolas, para que eles viessem entender o que Jesus estava querendo dizer. E assim estava Jesus. E nós podemos entender claramente que ao final do Sermão do Monte, ali estava o Senhor proferindo mais uma parábola, aleluia, não somente aos seus discípulos, mas para aquela multidão, para que eles pudessem entender. O texto que lemos, amados, deixa bem claro que a forma que construímos os fundamentos da nossa casa determinará o futuro dela. Aleluia. Nós podemos entender claramente que a forma que esta palavra é lançada, e nós podemos observar nos dias que nós estamos vivendo, nós podemos observar os dias difíceis que a igreja principalmente está passando na face da terra. Nós podemos analisar, aleluia, e creio que nós iremos entender no decorrer desta mensagem, amados, quanto o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, ou porque nós estamos aqui esta noite. Qual o verdadeiro fundamento que eu e você devemos estar firmados nos dias que estamos vivendo? Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Analisamos, amados, que a vida espiritual é como uma construção que vai sendo edificada mediante o nosso conhecimento e aproximação de Deus, pois a palavra, quando ouvida e colocada em prática, mudará a nossa maneira de viver. E nós podemos ver a grande importância de se ouvir o Evangelho. A palavra do Senhor, ela tem poder, amados. Eu relatei aqui que do meu lar eu observo muito bem esta palavra, às vezes que é pregada aqui pelo pastor desta igreja, ou alguém que está ministrando a palavra. E eu passo a observar, amados, e tenho uma certeza que do momento que nós paramos para ouvir o Evangelho, se nós estamos fundados em Cristo, que é o Senhor, que é a palavra verdadeira, que é a pedra fundamental, as coisas começam a surgir, começam a mudar a nossa maneira de ser, se nós verdadeiramente estivermos fundados numa palavra verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ouvir, amados, simplesmente por ouvir. Jesus estava num monte, eu creio, um lugar elevado, onde ele tinha plena visão das pessoas que estavam ao seu derredor, e ele falava simplesmente porque o povo estava parado, ouvindo a voz do Cristo. Eles estavam parados para ouvir, para que você pudesse entender o recado de Jesus naquele dia. Aleluia, porque certamente Jesus não ficaria para sempre com eles ali. Jesus estava os ensinando de uma maneira sábia, através de parábolas, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem, amados, absorver as palavras de Jesus. E nós podemos entender o nosso coração acerca desse fundamento, aleluia, proferido nesta parábola. Jesus foi muito feliz, amados, ao proferir tais palavras. E eu tenho convicção que Deus, amados, através desta palavra, tem um recado para mim e para você. Aleluia. Que Jesus, Ele quer nos ensinar, meus amados. Nós podemos ler o contexto a qual acabamos de ler. Podemos observar, amados, o quanto o Senhor Jesus Cristo é poderoso. Nós começamos a ler a Bíblia, aqueles que têm o hábito de ler a palavra, e começam a entender o grande poder, aleluia, a qual o Senhor Jesus delegou aos seus discípulos, homens capacitados, cheios do Espírito Santo, homens falhos como eu e você, mas que obedeciam e muitas das vezes davam ouvido ao Cristo, aleluia, e as coisas aconteciam. E o que o Senhor Jesus quer nos dizer, eu gostaria de vos deixar um tempo para nós possamos meditar esta noite, mas que você guardasse no teu coração, para o bom de ouvir a palavra do Senhor. Amados, eu não sei como você procede, após um culto de domingo que você ouviu a palavra do Senhor, independente do texto que foi lido e quem estava ministrando, no momento que você guarda aquilo no teu coração e você passa a meditar durante sua semana, com respeito ao texto que você ouviu, você passa a absorver tudo aquilo, e começa a entender que o Senhor, Ele fala ao nosso coração. Basta simplesmente nós ouvirmos a palavra e darmos credibilidade naquilo que Ele está falando, porque não é simplesmente ouvir e sair daqui como
como se nada estivesse acontecendo, como foi simplesmente um local de encontro e rever os irmãos. Não, é muito mais que isso. Jesus, Ele nos chamou aqui porque Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Aleluia. O Senhor, Ele conhece o teu interior, meu amado. O Senhor conhece a sua vida. Aleluia. Nós que aqui estamos não sabemos o que se passa no teu coração, qual a maneira que você entrou aqui esta noite, mas saiba de uma coisa: nós servimos um Jesus Cristo que conhece o teu coração, as dificuldades que muitas das vezes você teve de chegar até aqui hoje. Aleluia. Vai fazer diferença se nós não somente ouvirmos, mas passarmos a praticar. Eu gostaria de deixar um tema, amados, que diz assim: nossas escolhas mudarão o nosso futuro. Aleluia. Nossas escolhas mudarão o nosso futuro. Quantos que creem nisso, amados? Aleluia. Quando nós olhamos, mas Deus sempre nos dá escolhas, pois todos nós temos a possibilidade de construirmos algo nesta terra para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Ou não, vai depender das nossas escolhas. Ou agimos de forma prudente, construindo na rocha que é Cristo, ou na areia, como os insensatos. Nós sabemos que Cristo é tão maravilhoso que Ele nos dá o poder de escolha. Quando nós observamos, amados, tudo vai depender da escolha. Aleluia. O Senhor sempre nos dará opções a escolher através do livre-arbítrio. Deus sempre nos dará escolha, aleluia, de optarmos para construirmos a nossa casa na rocha ou não. O sucesso vai depender de mim, de você. Eu tive uma opção de escolha nessa noite, em estar aqui ou não, amados. Quando eu fui chamado para se pregar o Evangelho, eu tive uma opção de escolha, porque eu tenho um livre-arbítrio, o Senhor me deu isso. Aleluia. E sabe o que eu aprendo com isso, amados? É entender no chamado a qual nós temos, porque todos nós que temos um chamado específico, há algo diferente que queima dentro do nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chamado, escolhas, da forma que nós iremos construir o nosso ministério na presença do Senhor. Mas muitas das vezes surgem muitas barreiras nos tentando nos impedir de falar do amor de Jesus. Temos vergonha de vir até aqui para falar do amor de Jesus, mas nós temos um chamado que queima no nosso peito. Aleluia. Para louvar ao Senhor, para falar do seu amor. Assim como cheguei, o filho da irmã Cida estava aqui tentando se expressar, corajoso, amados, de estar aqui. Engasga, tem dificuldade de falar, mas tem uma chama, tem uma vontade de falar. É uma escolha, meu querido. Aleluia. Eu não sei o chamado que Deus tem na sua vida, mas a construção desse processo depende simplesmente de você. Deus nos dá N escolhas para definir, mas muitos estão presos em coisas pequenas e deixam de fazer a vontade de Deus com medo, e muitas das vezes começam a criar uma estrutura, amados, não na rocha que é Cristo, começando de maneira diferente. E nós iremos ver no decorrer desta mensagem, para que nós possamos analisar aonde eu tenho construído a minha casa, aonde eu tenho construído a minha vida espiritual, na rocha que é Cristo, ou na areia, aleluia, ou numa terra onde não tem, amados, firmeza, não tem lugar para firmeza. Nós temos escolhas. Quer um exemplo prático? Quando você vai construir uma casa, qual a primeira coisa que você faz? Você tem opção. Você vai olhar um lugar plano, certamente. Você vai observar a qualidade do solo, qual a profundidade que você terá que fazer ali o alicerce daquela casa para que se mantenha firme. E tudo isso faz diferença na nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para o nosso interior e começamos a analisar a maneira que eu tenho construído a minha vida espiritual, aleluia, faz toda a diferença. E nós temos a escolha de levar a sério o nosso ministério. Nós temos a escolha, mas de levar a sério aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós não estamos aqui por acaso. Aleluia. Eu creio muito nisso, amados. Deus, Ele te trouxe aqui simplesmente para falar para você
Aleluia, construa a tua casa na rocha e tu serás feliz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Temos escolhas de fazermos a nossa vontade ou a vontade de Deus. Isso é forte, amados. É nos dado condição de fazermos a vontade de Deus ou não. O Senhor não irá nos impedir, amados, de pecarmos, por mais que nós achamos que ninguém está vendo. Deus não irá nos impedir. O Espírito Santo muitas das vezes testifica ao nosso coração que estamos tomando um caminho errado, dando um passo errado, porém Ele não vai intervir. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Nós temos escolhas de ser feliz. Nós temos escolhas, amados, aleluia, de viver segundo o coração de Deus, de alcançarmos salvação, aleluia. Em Deus nós temos essa escolha. Mas infelizmente vivemos em um mundo onde muitas pessoas procuram simplesmente as facilidades da vida. Vivemos em uma época de um tal evangelho coach, onde as pessoas não querem mais congregar. As pessoas querem simplesmente ficar em casa vendo uma live e se contendo que está tudo bem. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ouvir o pastor pregar na igreja, eu ouço aqui da minha casa. Por isso há muitos igrejados que acham que está fazendo a coisa certa. Nós temos que nos unir como igreja, aleluia. Nós temos que nos unir, viver este evangelho. Nós temos a oportunidade, amados, aleluia, de construir a nossa casa sobre a rocha. Nunca é tarde para um verdadeiro arrependimento. Quer ver um exemplo prático? Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 39 a seguir. No verso 33 a seguir nos fala no Evangelho de Lucas, uma passagem muito conhecida por todos nós, que nos fala acerca dos ladrões da cruz. Eles estavam ali porque mereciam. Estavam sendo punidos por um crime que tinham cometido. E quando nós olhamos para a lei romana, nós vamos entender claramente que era crucificação, não tinha outro recurso, não tinha como correr outra sentença, não. Era o ponto final, era a morte de cruz. Estavam ali dois homens, um à direita, um à esquerda do Cristo, aleluia, Senhor dos senhores. Aqueles homens estavam ali, amados, e ambos teriam escolhas de mudar. Por mais que eles estivessem ali no âmbito da morte, próximo a morrer, mas eles tinham uma escolha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde conhecemos e vemos o contexto, um passou a blasfemar contra o próprio Cristo. Tu és o Cristo, pede ajuda, aleluia, para que liberem a ti e a nós também. E começou a blasfemar do Cristo. E um simplesmente que ali estava teve a escolha de olhar para Jesus Cristo e ver que ali estava, aleluia, o Senhor Filho do Deus vivo. Uma oportunidade que ele estava tendo de escolha, de mudar a vida, aleluia, de ser alcançado pela graça infinita de Cristo. E assim ele fez. Se arrependeu dos seus pecados naquele dia, naquele momento, indagando e tentando corrigir o outro que estava à tua direita. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento Cristo o atendeu e disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque em tempo de arrependimento ele fez a escolha correta, aleluia. Ele fez a escolha correta. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender claramente, amados, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá escolhas. Duro que muitas das vezes nós insistimos em construir a nossa casa onde não tem fundamento. Nós insistimos em entrar pelo erro. Nós insistimos em fazer as coisas que desagradam a Deus. E sabemos que está errado. Como, amados, nós iremos nos manter em pé se estamos firmando a nossa rocha, aleluia, nossa casa em um fundamento onde há areia e terra que facilmente irá cair? Mas o Senhor Jesus sempre nos dará escolhas de mudar, de construir a nossa casa em um lugar, em uma estrutura. Foi isso que ele estava tentando passar para os seus discípulos. Eu vou para o Pai muito breve, mas a palavra está sendo pregada. Anuncie o reino de Deus às pessoas e mostre a verdadeira realidade, que eu sou a rocha. Aleluia!
Ele é o Senhor dos senhores. Foi essa a verdade que Ele sempre ensinou aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala de dois tipos de tesouro, amado: o terreno para esta vida e o tesouro eterno na glória com o Senhor Jesus. Quando nos fala de tesouro terreno, amados, nos remete à riqueza. Quando nos fala de escolhas, aleluia, pelos prazeres da vida, quando nos fala acerca do tesouro terreno, nos remete a analisar pessoas que amam mais o dinheiro do que o próprio Deus. E isso é lamentável nos dias que nós estamos vivendo, amados. O dinheiro é muito bom, ele é importante para a nossa sobrevivência, mas nós nunca devemos colocar ele acima do nosso Deus. O Senhor é poderoso, aleluia, está no controle de todas as coisas e tem poder de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas há muitas pessoas que colocam a sua riqueza, o seu poder aquisitivo à frente e insistem em construir uma casa, aleluia, e um fundamento instável, e se esquece do verdadeiro Deus. Se esquece, amados, de fundar a sua casa na rocha, que é o próprio Cristo. Quando nós olhamos Mateus no capítulo 19, verso 16 a seguir, a Bíblia nos fala do jovem rico, aleluia. Esse é um exemplo prático para mim e para você. Se nós temos o hábito de ler a palavra, nós vamos entender o contexto. Aquele jovem chegou na presença de Jesus Cristo e disse: bom mestre. E Jesus indaga: por que me chamas bom? Aleluia, somente Deus é bom. E ele começa a indagar a Cristo: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque muitas pessoas pensam assim, amados, que a vida eterna é fácil, que esta vida que nós estamos vivendo, aleluia, se findará aqui, tudo acabará aqui. Há muitas pessoas que têm um pensamento errôneo, pastor, de viver esta vida aqui na terra, achando que tudo está mil maravilhas. Mas a Bíblia nos diz que após a morte segue o juízo, aleluia. Um dia tanto prudente como insensato irá prestar conta diante de Deus no grande tribunal. E não adianta, amados. E aquele jovem rico começou a indagar a Jesus Cristo: o que eu devo fazer? E Jesus pratica, aleluia, as boas obras. Tu conheces, aleluia, tu conheces a palavra do Senhor, os mandamentos. E ele passou a relatar um a Jesus. E Jesus: muito bem, tu conheces os mandamentos. É o suficiente? Não, amados. A Bíblia nos fala que aquele jovem tinha uma grande riqueza aqui neste mundo. E quando Jesus Cristo disse a ele: vende tudo que tens, aleluia, depois siga-me. Você seguiu a Jesus naquele dia? Ele abriu mão devido à sua riqueza. Ele abriu mão de construir, aleluia, tua casa em Jesus Cristo, fundamentar a tua vida espiritual em Jesus, porque a riqueza falava mais alto no teu coração. A riqueza sempre falou mais alto no coração daquele jovem. Ele conhecia os mandamentos, amados, mas ele estava enganado com respeito ao reino de Deus. Ele estava enganado porque Jesus Cristo mandou ele vender tudo que tinha. Aleluia. Eu não sei o que você tem pensado, mas saiba de uma coisa, amados: Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Ele é a rocha inabalável. Aleluia. Não podemos deixar nada que nos atrapalhe a nossa vida espiritual, de nos aproximarmos de Cristo, de servirmos a Ele verdadeiramente, de adorarmos em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor, a profecia é a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ver, amados, que há só dois tipos de construtores. Não há uma terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos prudentes ou dos insensatos. Ou somos justos ou os ímpios. Somos obedientes ou desobedientes. Ou escolhemos a porta estreita ou a porta larga. Aleluia. Porque nós lemos no tema desta mensagem que as nossas escolhas faz toda a diferença. Não há uma terceira opção. Não há
terceiro, não, amados. Optamos por Cristo. Aleluia. Porque se nós estivermos em cima do muro, nós já decidimos aonde nós estamos. Jesus Cristo, Ele nos ama, aleluia. Ele entregou a tua vida naquela cruz por mim, por você. E nós temos que entender isso acima de tudo. Não há uma terceira opção. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Aleluia. O Senhor está neste lugar, meu amado. Louvado seja o Senhor. O construtor prudente ouve a palavra de Jesus e entende que Ele é o único fundamento seguro sobre a qual, aleluia, se deve construir. E nós podemos observar, amados, o apóstolo Paulo, aleluia, relatando em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, que nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. No verso 11, porque ninguém pode, amados, por outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém pode pôr outro fundamento, amados. E nós podemos observar que há muitos movimentos que têm surgido nos dias que estamos vivendo, colocando outros movimentos, aleluia, onde a palavra não é prioridade, onde o evangelho não é pregado com sinceridade, onde se cubre, se corta muitos textos bíblicos que falam a verdade, e muitas das vezes ofende tais pessoas. E muitas pessoas não querem ouvir palavras, aleluia, que vêm direto no coração, mas sim palavras que alimentam o ego, aleluia, palavras que simplesmente falam bem, palavras que levantam o seu astral. Mas quando Jesus Cristo nos chama para perto, aleluia, e começa a mostrar a cada um que nós devemos construir a nossa cara na rocha, para que nós possamos ter vida, aleluia, e vivermos, aleluia, adorando e exaltando o nome do Senhor com todas as nossas forças. O Senhor nos ensina, e nós podemos ver claramente, mas a igreja somente poderá ser genuína se for verdadeiramente fundamentada na revelação, aleluia, infalível do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja só poderá ser genuína se for fundamentada na palavra. Uma igreja só poderá ser genuína, amados, quando a verdade é pregada, quando a palavra do Senhor é anunciada sem medo, aleluia, sem se preocupar com quem está, amados, ouvindo o evangelho. Não, Deus, Ele conhece o nosso coração. E quando nós olhamos aqui, uma igreja só é fundamentada, amados, no evangelho genuíno. Nos remete muito acerca da escola bíblica dominical, aleluia. E nós podemos entender, amados, com a revista que estamos estudando, o corpo de Cristo, que nos fala de origem, natureza e vocação, que nos fala acerca do corpo de Cristo, como a igreja foi fundada, aleluia. E nós aprendemos muito com a escola bíblica dominical. Eu vi o pastor relatando aqui acerca dos irmãos que têm participado, e como é bom participarmos da escola bíblica dominical. É a melhor e maior escola do mundo. Se todos pudessem entender, amados, a grande riqueza que se observa, aleluia, que podemos adquirir sendo frequentadores da escola bíblica dominical, você não perderia um culto. Você seria um aluno assíduo, se matricularia na escola dominical e estaria aqui juntamente com os irmãos, faça chuva, faça sol. Sabemos que muitas das vezes as dificuldades que temos, devido ao tempo, às ruas que nós vivemos aqui em Tucumã, mas se tiver oportunidade, não deixe de estar aqui, amados. Aleluia, uma igreja fundamentada na verdade, alicerçada em Cristo Jesus, aleluia, ela tem a escola bíblica dominical. E quando nós olhamos hoje, amados, em muitas igrejas, o que entristece o nosso coração, tem deixado de praticar a escola bíblica dominical. Há muitas igrejas que têm deixado, amados, aleluia, de ensinar a igreja através da escola bíblica dominical, e é fundamental para o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma igreja fundamentada, amados, em Cristo Jesus, prega a verdade,
irá sempre entender a diferença em estar alicerçado na rocha, aleluia, que é Cristo, ou na areia. Saiba de uma coisa, meus amados, a diferença, aleluia, só irão aparecer em meio às tempestades. Entenda isso em nome de Jesus. A diferença, amados, de onde nós estamos firmados, só irá aparecer em meio às tempestades que possam surgir nas nossas vidas, aleluia, na nossa vida aqui nesta terra. E nós podemos entender claramente como Cristo é feliz em dizer tais palavras. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós podemos contemplar verdadeiramente aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo. Porque saiba você que as tempestades, ela não vem somente para os ímpios, não. Ela vem para nós, aleluia, para os justos, para os santos de Deus. As tempestades estão aí, e o que irá fazer diferença se a sua casa permanecerá em pé ou não, é onde ela está sendo firmada, como nós temos nos comportado na presença de Deus, aleluia, como nós temos comportado, amados, diante da presença do Senhor. E olhamos para a palavra e vamos entender aquilo que estou tentando transmitir, aleluia. A tempestade virá. Quem nunca passou por um vento forte na sua vida espiritual? Quem nunca passou por momentos difíceis? Ou passou, ou está passando, e tem certeza que irá passar, porque não estamos livres. Mas sabe de uma coisa, o que fará diferença? Aleluia, é se nós estamos firmados na rocha que é Cristo ou não. Se nós estamos, amados, firmados na verdadeira palavra do Senhor ou não. Jesus Cristo, Ele nos dá oportunidade, e muitas das vezes nós sofremos porque optamos em construir na areia a nossa casa espiritual. Aleluia. Jesus Cristo, amados, nos trouxe aqui esta noite para simplesmente, aleluia, fazer com que você entenda onde você tem construído a tua casa, aleluia, como a sua firmeza. Se o vento tem batido forte na tua vida, seja em qual área for, saiba de uma coisa: se você estiver firmado em Cristo Jesus, é como um bambu, aleluia, sopra de um lado para o outro, mas não vai cair, porque Jesus Cristo é poderoso e fará diferença na sua vida, aleluia. Onde você tem firmado a tua casa, louvado seja o Senhor para todo sempre. Abianda ramassure candaramas. Aleluia. As tempestades chegam, o rio transborda, as caras são colocadas à prova, aleluia. Aí veremos a diferença, onde nós estamos firmados, aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe, amados, que um dia pagaremos caro por nossas escolhas, podendo ficar, amados, aleluia, cicatrizes por toda a nossa vida. Essas escolhas que nós muitas das vezes fazemos, elas podem deixar cicatrizes no nosso coração, elas podem deixar cicatrizes, amados, porque nós não optamos por Jesus, optamos por a segunda escolha, e vamos certamente pagar um alto preço, porque Jesus está constantemente nos chamando, nos mostrando que Ele é a rocha, aleluia, que Ele é o Senhor dos senhores. Não queira pagar para ver, meu amado. Eu não sei aonde você tem firmado a sua casa espiritual, mas sabe de uma coisa, aleluia, opte por Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Podemos ver aqui em rápidas palavras, mas algumas características de casas firmadas na rocha que é Jesus. Preste bem atenção. Eu estava orando e o Senhor me levou a esses tópicos que eu irei citar rapidamente, que o Senhor colocou no meu coração. Entenda e veja onde você cabe aqui. Os familiares se amam e se respeitam, qualidade que são firmados na rocha. Praticam o perdão uns para com os outros, tem uma vida de oração e consagração continuamente, tem um hábito de ler a palavra e praticá-la, aleluia. Dificilmente falta nos cultos da igreja. São características de crente
Aleluia. Observe algumas características de quem estão firmados na areia, que não vivem a palavra, são desobedientes aos seus líderes. Características de quem não são firmados em Cristo. Facilmente, amados, adaptam os costumes do mundo e procuram fazer segundo a vontade dele. Vivem em pé de guerra dentro de casa, não há mais paz, aleluia, com o cônjuge, com filhos. Assistem programas que desagradam a Deus, não são fiel, aleluia, nem a Deus, nem ao teu próximo. Características, aleluia, de casas firmadas na areia. E nós podemos observar, aleluia, que Jesus Cristo, Ele nos fala, através da sua palavra, ensinando ali naquele finalzinho do seu sermão no monte, para que todos aqueles que ali estavam ouvindo Ele pudessem optar, aleluia, em construir, em edificar sobre a rocha. E a Bíblia nos fala que eles cavaram fundo. A nossa vida espiritual, amados, tem que ser profunda. Aleluia. E como aprofundar a nossa vida espiritual? Em oração, em consagração, em cultuar, em servir a Deus, é ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Porque nós não nascemos sabendo, nós aprendemos todos os dias. Nós que ministramos a palavra do Senhor constantemente, estamos estudando a palavra do Senhor, buscando conhecimento a cada dia, pois sabemos a responsabilidade que temos em pregar a palavra do Senhor e falar a verdade, porque o nosso compromisso tem que ser com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final, mas saiba, amados, que diante das provações que possam vir sobre o justo e o ímpio, a capacidade humana é tão instável quanto a areia, pois apenas a rocha, Jesus Cristo, pode manter a sua casa de pé. Aleluia. Por isso você tem a oportunidade de construir a sua casa na rocha. Porém, se escolher a areia, certamente perecerá. Mas Cristo tem nos dado a escolha. Aleluia. Iremos enfrentar dificuldades, iremos passar momentos difíceis, tribulações, mas Jesus Cristo, Ele nos ama. Aleluia. Ele constantemente tem falado ao nosso coração que Ele é rocha. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para finalizar, nos Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aleluia. Jesus é a principal pedra de esquina. Ele é a rocha que nos mantém em pé, é quem tem nos sustentado em suas mãos e nos mostrado, amados, a nossa fragilidade. Vale a pena construir a nossa casa com o fundamento correto e optarmos por Jesus Cristo. Aleluia. Vale a pena. É Jesus Cristo que nos dá o crescimento. Aleluia. Ele que vai nos ajudar. Se coloque de pé, a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, aleluia, que entraram por estas portas, com a sua vida indefinida. Mas como assim, irmãos? Você muitas das vezes fala no teu coração: mas eu conheço Cristo, aleluia, eu ouço a sua palavra. Isso não é o suficiente, meu amado. Nós temos que reconhecer a Cristo como o único suficiente Salvador, que Ele é a nossa rocha. Se nós vivemos uma vida inconstante, aleluia, sem profundidade, nós iremos cair quando o vendaval bater. Aleluia. A nossa posição social não nos garante salvação, a nossa riqueza não nos garante salvação. Não, o que nos garante salvação é o Cristo vivo.
Senhor dos senhores, é a rocha inabalável, é Ele que nos garante salvação. Se o Senhor falou no teu coração, eu quero orar por você agora. Eu não sei, meu amado, em quem você está firmado, mas eu tenho convicção que Deus tem falado a corações aqui nesta noite. Aleluia! Não basta simplesmente conhecer. Aquele jovem rico também era estribado no conhecimento, mas lhe faltava algo que ele não quis abrir mão. Abra mão de tudo. Aleluia! Busque tesouro no céu e tu verás o que Cristo vai fazer na tua vida. Muitos hoje não aceitam Jesus com medo de perder a posição social. Muitos estão aceitando Jesus Cristo porque tem medo de perder o emprego. E há muitos crentes dentro de empresa 007 que ninguém sabe que ele é crente, porque tem vergonha de propagar o Evangelho. Mas Jesus Cristo está aqui nesta noite, aleluia, e Ele tem uma palavra para o teu coração. Onde está a primeira pessoa? Eu quero orar por você. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui esta noite querendo ouvir uma palavra e o Senhor tem falado contigo. Não endurece o teu coração, deixa Cristo, aleluia, mover no teu íntimo. Entenda que Ele é Senhor da tua vida. Você não entrou aqui por acaso. O Senhor tem te dado escolhas nesta noite. Opine e firmar, aleluia, tua casa espiritual na rocha que é Cristo. Ele é Senhor dos senhores. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus amados. Soberano Deus e eterno Pai, eu louvo a Ti, Senhor, e exalto a Ti por cada vida que aqui se encontra. E tenho convicção, meu Pai querido, aleluia, que a Sua palavra tem endereço, Deus, pois falaste ao nosso coração. Tu és a nossa rocha, aleluia, é o que tem mudado a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado a vidas aqui nesta noite, e que nós possamos meditar, Senhor, em tudo que nós ouvimos, que nós possamos sair daqui na certeza que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Se o Senhor falou o teu coração, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Podemos assentar, meus amados, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor continue abençoando esta igreja de maneira poderosa. Tenho acompanhado a luta dos irmãos. Sabemos que a reconstrução não é fácil. Sabemos que o trabalho é árduo. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo, aleluia, foi a pedra fundamental. Ele é Senhor de nossas vidas. E as coisas vão fluir. E essa igreja vai sair, aleluia. Já estamos congregando, mas eu vejo pelos olhos da fé uma igreja linda, maravilhosa, aleluia. E a igreja agradecendo a Deus pela vitória, porque o Senhor que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata, aleluia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.